Olá, alunos do sexto ano. Sou o professor de História, professor Valver Farias, e hoje nós vamos ter a videoaula de História. Nosso conteúdo está contido no capítulo 3 do livro didático que vocês têm aí em casa, que poderão se basear nesse conteúdo para quando forem fazer as atividades. Então, os primeiros habitantes da América. Nós sabemos que os seres humanos eles surgiram na África. Só que o continente americano, apesar de distante, ele também foi povoado. E essa questão de como os seres humanos passaram a ocupar a América é um dos enigmas mais intrigantes que os estudiosos da história tentam esclarecer. Para tentar compreender quem foram, de onde vieram e como viviam os primeiros habitantes da América, pesquisadores analisaram os vestígios do passado encontrados em sítios arqueológicos. No entanto, a resposta para essas questões, como, por exemplo, como se deu a ocupação humana na América, elas são bastante controversas, ou seja, algumas teorias foram derrubadas e outras surgiram de acordo com os achados encontrados em nosso continente. Então, não há um consenso definitivo sobre como os seres humanos migraram do continente africano até chegar à América. Daí a importância que os estudos históricos e as pesquisas arqueológicas têm para a gente compreender a origem e os modos dos primeiros habitantes do nosso continente. Há pelo menos 3 teorias, também chamadas de hipótese, que apontam os caminhos dos seres humanos da África até a América. A gente tem o Estreito de Bering como um dos mais aceitáveis, mais prováveis dessa migração do homem para a América. Há uma outra chamada Rota do Pacífico e a navegação pelo Atlântico. Para ilustrar melhor visualmente essa migração, a gente vai olhar para esse mapa agora. Vamos localizar aí a África, que está do teu lado esquerdo. Na parte sul, ao norte, a gente tem a Europa, depois a Ásia. E do lado direito nós temos aí o continente americano. Então, essa primeira hipótese ou teoria, o homem teria saído aí da África, migrado para a Ásia, alcançado a Sibéria e teria alcançado o Estreito de Bering. Apesar de a gente achar que seria impossível o homem primitivo fazer essa passagem, essa teoria se fundamenta no período de glaciação, ou seja, um período em que o nosso planeta Terra teria passado por um resfriamento, e essa passagem do Bering, por ser uma região mais próxima ao Polo Norte, teria congelado e leva de seres humanos e animais teriam migrado por esse estreito, teriam atingido o Alasca e ocupado a América do Norte e também a América do Sul. Uma outra teoria que a gente viu que seria pela ilhas do Pacífico. Os seres humanos teriam migrado da Ásia para a Oceania. Localizem a Oceania na parte mais baixa do mapa, no meio do mapa. E aí, no período em que o nível do mar estaria mais baixo, portanto, presenças de mais ilhas, os grupos humanos teriam migrado para a Polinésia e depois teriam alcançado a América do Sul. E a rota pelo Atlântico, seria também
uma migração do continente africano pelo Oceano Atlântico. Como eu falei para vocês, a hipótese mais provável, mais aceita, foi essa pelo Estreito de Bering. A arqueologia e a pré-história americana. A gente tem uma das primeiras teorias levantadas sobre a presença humana no continente americano é a teoria de Clovis. Essa teoria foi baseada nos vestígios, né, nos fósseis encontrados na região do Novo México, ao sul dos Estados Unidos, em 1930. De acordo com esses achados, os seres humanos teriam povoado essa região entre 10.500 a 11.000 anos atrás. Em 1976, essa teoria não foi mais validada porque estudos arqueológicos feitos no Chile, em Monte Verde, no ano de 1976, encontraram artefatos e vestígios humanos que datam de pelo menos 12.500 anos atrás. E aí, depois, outros estudos arqueológicos na região da Patagônia, na Argentina, através de pinturas rupestres e instrumentos de caça encontrados nessa região, comprovam que a presença humana nessa região se deu pelo menos há 13.000 anos atrás. No entanto, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem um sítio arqueológico no Piauí, na região de São Raimundo Nonato, onde os arqueólogos apontam a presença humana aqui no nosso país de pelo menos 30 a 50 mil anos atrás. Mas nós iremos estudar mais especificamente a presença humana no Brasil no próximo vídeo aula. É interessante pensar como os arqueólogos, os pesquisadores, eles avaliam a idade desses fósseis, desses artefatos, instrumentos encontrados do passado. Então, a ciência utiliza pelo menos 2 processos mais aceitos de datação, que são o da estratigrafia, que analisa as camadas do solo onde os objetos e os vestígios foram encontrados. Então, na medida em que o tempo vai passando, esses objetos eles vão sendo soterrados e formando várias camadas que vão se sedimentando, e a partir dessa avaliação eles têm uma noção mais ou menos de quantos mil anos esse objeto existe, a sua existência. E uma outra também utilizada é o chamado carbono 14, que permite descobrir a antiguidade de um fóssil por meio da análise da quantidade de carbono encontrado nele. Então, essa quantidade de carbono vai possibilitar aos pesquisadores datar quantos mil anos esse objeto, esse fóssil tem. Falando um pouco sobre a vida dos primeiros americanos. A gente sabe que há uma diversidade econômica e sociocultural dos primeiros habitantes da América, que viviam inicialmente de caça, pesca, mas que alguns grupos chegaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais, e como vamos ver posteriormente, chegaram a construir, inclusive, grandes civilizações no continente americano. As primeiras sociedades, existia um grupo com tendências igualitárias, onde o que era produzido era distribuído entre os grupos,
E surgiram as sociedades mais hierarquizadas, aquelas onde um determinado grupo, uma minoria, que detinha o poder, acabaram por dominar os outros membros da sociedade, passando a controlar a maior parte da riqueza e o estabelecimento da aplicação de leis, da justiça e também do controle econômico e religioso. A análise dos artefatos encontrados nas escavações arqueológicas indicam que os primeiros habitantes do continente americano viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores, eram nômades, viviam de região para região, na medida em que eram escasseados os alimentos, eles se mudavam para outras regiões. Sabiam dominar o fogo e fabricavam instrumentos variados de pedra, madeira, couro e palha. Como atividade, vocês terão que ler o livro, primeiro da página 58 a 62, e realizar os recapitulandos que está na página 59, 60 e 62. Então, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo.